Nós estamos aqui com os deputados da oposição, estamos aqui com o nosso líder do PL, deputado Sóstenes, que também fará uso da palavra. Na verdade, está um pouco chateado porque o protagonismo hoje não era dos parlamentares. Nós estamos aqui, do nosso lado, familiares e advogados que tínhamos entendimento que vocês iam gostar de conversar. Mas, respeitando, logicamente, as decisões, e depois o deputado Sóstenes vai também tecer alguns comentários, eu vou solicitar para que a imprensa, após o termo dessa coletiva, converse também com os familiares que estão separados dos deputados, e aqui os deputados fizeram um trabalho hercúleo para poder reunir depoimentos. Aqui nós temos senhoras, jovens, idosos, que queriam falar com a imprensa hoje. Nós chamamos esta coletiva para trazer informações relevantes às senhoras e senhores em relação ao PL da anistia e toda a mobilização da oposição para incluir essa proposta na pauta de votações. Como todos já devem ter ciência, a oposição segue a obstrução, utilizando esse dispositivo regimental das minorias. Nossa causa é nobre, a defesa da democracia e a luta contra o estado de exceção que se instaurou no nosso país. Acreditamos que nenhuma pauta é mais importante do que fazer justiça para centenas de presos e perseguidos políticos. Hoje, estamos fazendo a entrega formal do relatório de uma associação dos presos e vítimas do 8 de janeiro. Um dossiê que aponta uma série de abusos e irregularidades na prisão. Cerca de 1.500 pessoas foram detidas em frente ao quartel-general no dia 9 de janeiro, incluindo idosos, crianças, pessoas com comorbidades, mesmo sem evidências de participação nos atos de depredação. O relatório, que toda a imprensa terá acesso, menciona diversas violações de direitos durante essas prisões, entre elas o impedimento de contato com advogados, proibição de acompanhar seus clientes na fase de triagem, negativa de acesso aos autos de processos antes das audiências. Segundo o dossiê apresentado por essa associação, o Ministério Público Federal teria apresentado denúncias sem individualizar as condutas dos acusados, o que contraria o Código de Processo Penal. As denúncias foram recebidas e julgadas em plenário virtual, o que teria prejudicado a defesa. Muitos acusados receberam apenas a notificação e a denúncia, sem o despacho do relator e os documentos anexos, o que viola o regimento interno do STF. O relatório ainda aponta diversos casos de tortura e maus-tratos dos presos de 8 de janeiro dentro dos estabelecimentos prisionais. Existem diversos casos de pessoas doentes. E a minha mágoa, a minha tristeza é que hoje os senhores e senhoras iriam escutar de familiares absurdos, como no caso da Dalgisa, que está presa numa cela de 3 metros por 3 metros, com 8 presidiárias, traficantes e homicidas. E a dona Josija, que está em depressão, nunca teve passagem na polícia. Mesmo os acusados libertados enfrentam dificuldades devido a restrições severas, como monitoramento eletrônico e proibição de sair da comarca, dificultando a obtenção de emprego. Também estamos de posse de um relatório de casos individualizados, situações tão absurdas que é difícil acreditar que isso esteja ocorrendo sob o comando do Judiciário brasileiro. Este relatório será entregue na presidência da Câmara ao deputado Gumota, nosso presidente, e encaminhado a todos os líderes partidários para que tomem ciência dos fatos.
Os documentos também estão disponíveis digitalmente para os profissionais da imprensa e a todas as entidades da sociedade civil que assim o desejarem, bem como autoridades e organismos internacionais. Ontem aprovamos na Comissão de Segurança Pública a criação de uma subcomissão para apurar essas e outras denúncias envolvendo os presos de 8 de janeiro. Também iremos protocolar no dia de hoje um habeas corpus coletivo no Supremo Tribunal Federal, solicitando a substituição das prisões pelo recolhimento domiciliar, nos casos envolvendo idosos, pessoas extremamente debilitadas por motivo de doença grave, aquelas pessoas imprescindíveis aos cuidados especiais de menor de 6 anos de idade, ou com deficiência, gestantes, mulheres com filhos de até 12 anos de idade incompletos, homem caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Neste sentido, estamos pedindo que os fundamentos das decisões que converteram as prisões preventivas em domiciliares, envolvendo os casos da cabeleireira Débora Rodrigues e do senhor Jaime Junques, sejam estendidas a todos os presos do 8 de janeiro que ainda aguardam julgamento e que se enquadram nessas hipóteses. Aqui nesta coletiva, e aí era o discurso, estavam acompanhando parentes despresos, advogados das vítimas. Eu vou passar a palavra para os líderes e tentar ainda entrar em contato para que os advogados possam responder as perguntas técnicas sobre essas denúncias que chegaram à Câmara. Por favor, deputado Sóstenes. Boa tarde a todos. Quero inicialmente parabenizar a revista Veja por começar a dar luz a dezenas e centenas de pessoas injustiçadas no Brasil. E é o que esperamos que toda a imprensa nacional tenha sensibilidade de entender o grave momento em que vivemos. Pessoas estão pagando penas indevidas e, pior, prisão preventiva de 2 anos. Se isso não é um atentado ao Estado Democrático de Direito e à Constituição, não sei mais do que falar. Mas o que venho aqui hoje, além de parabenizar a Veja pelos dados publicados, que quero ressaltar da gravidade do que o nosso líder da oposição já falou, é dizer que nós somos os primeiros aliados do presidente Hugo Motta para ser presidente da Casa. Continuamos sendo e seremos enquanto o mandato dele durar, que são 2 anos. E é por isso que nós temos autoridade para, com todo o respeito regimental, fazer a obstrução que estamos fazendo, apesar de alguns da imprensa ainda não entender que a obstrução ela é um processo em que você paralisa a casa ou retarda o processo. E aproveitando até o Marcelinho que me fez a pergunta, regimentalmente, quando nós estamos fora do bloco, a gente tem 13 requerimentos de obstrução para fazer e seria muito oportuno se regimentalmente a gente tivesse esse instrumento. Hoje não temos porque estamos num bloco só da eleição até que seja formada a comissão mista de orçamento que deverá acontecer nas próximas semanas, quando nós do PL sairemos do bloco e aí sim teremos efetividade ainda maior na nossa obstrução. Entretanto, para quem conhece o processo legislativo, e muitos dos senhores e das senhoras conhecem, a obstrução ela é de 2 formas, ou paralisa-se ou retarda. O que nós estamos conseguindo neste atual momento, por conta do blocão que estamos pertencendo, é retardar as votações e vamos continuar até que o presidente Hugo Motta, que é o nosso aliado de primeira hora, decida sobre o PL da anistia. Nós não vamos desistir enquanto essa matéria não vier ao plenário. E vou ser claro, só não está na pauta porque sabem que nós temos os votos para aprovar e votos sobejantes. Nós temos, e aí quero deixar claro, e a minha gratidão ao presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, que me ligou e falou: Sóstenes, quem te disse que só 90% da minha bancada ia votar? Eu falei: o seu líder, doutor Luizinho.
Ele falou, quero a lista dos outros que iriam votar contra, porque eu, como presidente, ligarei um por um e o progressista tem compromisso de dar 100% dos votos à anistia. Muito bem, muito bem, muito bem. Minha gratidão ao presidente Ciro Nogueira, do Progressista, bem como isso está contagiando o Brasil. E por mais que queiram inventar outras pautas para tirar a anistia da pauta dos noticiários e da vida do brasileiro, não vão conseguir, porque nós, como oposição, como maior partido de oposição, e como vários colegas de outros partidos que estão aqui, que quero agradecer, não vou citar nomes, mas vários outros partidos, que, lógico, existem pressões outras, que eu vou me eximir aqui de dizer quais são, mas eles não podem ainda com seus líderes, e está totalmente identificado, mas nós somos muitos, e é só colocar na pauta que vocês verão quantos são a favor da anistia na Casa do Povo. Por último, quero aqui fazer um apelo ao presidente Hugo Mota, como aliado. Esta aqui é a Casa do Povo, com todo respeito. Eu já sei que a gente está numa democracia relativizada, e muitas vezes estamos sendo aviltados pelo outro poder. Agora, eu nunca esperava que na Casa do Povo, na hora de uma coletiva de imprensa, que quem mais deveria ter protagonismo, está aqui ao meu lado, a filha do Clezão, a advogada da família, que eles era quem iriam falar, porque isso aqui, eu entendo, é a Casa do Povo, não é só Casa de Deputados, não. A Casa do Povo é a Câmara dos Deputados, e nós gostaríamos de ouvi-los. Entretanto, até agora... Já autorizaram? Não, nós vamos falar... Tá. Até agora, nós não temos autorização para que vocês os ouçam. Porque muito melhor do que nós falarmos, são eles que estão sofrendo as injustiças na pele. Mas, até o presente momento, por decisão, e a gente está começando o mandato do presidente Hugo Mota, ele não tinha autorizado, não sei se vai mudar agora, para que vocês possam ouvir as pessoas mais sofridas desse episódio todo, que não somos nós. Nós só estamos aqui legitimados pelo voto para sermos vozes e ecoar a voz daqueles que ainda não podem estar no plenário. Mas aqui numa coletiva, eu jamais pensava que a gente ia ter algum tipo de censura. Por isso fica aqui o meu apelo ao presidente Hugo Mota, para que ele possa autorizar que as pessoas que mais estão sofrendo por conta da falta da gente votar anistia, que eles possam falar na Casa do Povo. Aí sim, essa é uma casa democrática. Fora disso, é censura, e eu não espero jamais isso do nosso presidente Hugo Mota. Obrigado. Muito bem, presidente. Muito bem, valeu, líder. Muito bem, é isso aí mesmo, é isso aí. Boa tarde a todos. Todo o povo brasileiro, jornalistas e também no âmbito internacional, estamos assistindo atônitos a esse flagrante processo de violação dos direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão que está sendo cometido nesse processo dos presos políticos do dia 8 de janeiro. E nós temos uma novidade que o líder Zucco acabou de nos informar, que saindo daqui, eu quero atenção a todos os jornalistas. É obrigação do jornalismo buscar a verdade dos fatos. E já que os presos políticos do Brasil não estão tendo voz nos autos do processo, sendo-lhes negado o acesso à justiça, o acesso ao devido processo legal, ampla defesa, presunção de inocência e duplo grau de jurisdição para ter revistas as suas sentenças absurdas dadas, saindo daqui, iremos todos na frente da oposição, inclusive os advogados, e essas pessoas que vieram para serem ouvidas aqui no Salão Verde estarão lá para dar entrevistas aos senhores e às senhoras. Isso porque nós, como representantes do povo brasileiro, não iremos nos calar diante de tantas atrocidades à nossa Constituição e ao Estado democrático de direito. Portanto, fazemos esse convite, entregaremos o relatório a vossas senhorias, aqui aos jornalistas, e que divulguem amplamente esse estado de coisas, porque o Brasil precisa ser pacificado. É preciso parar de perseguir a direita brasileira. Tudo está orquestrado entre os partidos de esquerda e, infelizmente, o judiciário está fazendo esse papel de perseguir as maiores lideranças que esse país já teve na direita. Inclusive como forma de ocultar ao Brasil os danos econômicos irreversíveis que o Brasil está entrando por conta do desgoverno Lula, para tirar o foco da destruição econômica do Brasil e para voltar para o processo do dia 8 de janeiro. Mas nós vamos aproveitar essa deixa para anistiar os presos políticos do dia 8 de janeiro, porque são pessoas inocentes que não merecem tamanha injustiça.
Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Anistia já! 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 Boa tarde a toda a imprensa, a todos aqueles que querem de fato levar a verdade. E, infelizmente, na tarde de hoje, várias pessoas, parentes das vítimas, não puderam entrar aqui no Salão Verde. O presidente desta Casa de Leis, infelizmente, conhece muito pouco do que é democracia e do que é verdade. Então eu quero, nesse momento, dar uma solução a toda a imprensa para que ouçam aquelas pessoas que têm muito a reportar e trazer a verdade real do que vem acontecendo com esta ditadura da toga no Brasil. Pessoas presas injustamente, por nada terem feito. Alguns estão presos aí há quase 2 anos, enquanto traficantes estão sendo soltos, que deveriam pegar prisão perpétua ou pena de morte. Outros estão sendo presos injustamente. Alguns presos apenas por terem pintado a estátua da injustiça do Brasil, que fica aqui na Praça dos Três Poderes. Eu quero dar uma opção para que toda a imprensa vá ali para o lado de fora, para que as pessoas possam, de fato, estar falando com vocês e escancarar a verdade, desmascarando, inclusive, essa ditadura da toga, desmascarando o STF, desmascarando todos aqueles que querem destruir a democracia no Brasil. Delegado Caveira, deputado federal do Pará. Obrigado. Eu pedi essa oportunidade agora só para fazer um relato bem rápido. Só para fazer um relato de algo que aconteceu há alguns meses atrás. Eu estava andando pelos corredores do Congresso e encontrei um dos advogados desses prisioneiros políticos, uma advogada, na verdade, e ela começou a chorar. E ela me mostrou através de documentos que agora, você sabe, né, a sustentação só pode ser enviada através de download, né, internet, digital. Não é mais sustentação oral no tribunal, no plenário, porque eles começaram a passar muita vergonha, os ministros do STF, quando começaram a ser indagados pelos advogados sobre essa absurda, essa aberração que é essas condenações. E aí essa advogada me mostrou que ela subiu no sistema a sustentação oral de 15 minutos, porque é esse o tempo que eles têm para fazer a defesa dos seus clientes. 15 minutos. Ela subiu a sustentação oral no sistema às 11 horas e 57 minutos da noite, nos últimos minutos do prazo que se poderia subir a sustentação oral. Pasmem, senhores. Sabe que hora saiu a decisão de condenação? À 00:05. Uma distância de 8 minutos entre subir a sustentação oral, onde a defesa é feita, e a condenação ter sido proferida. Ou seja, nem assistir a defesa eles assistiram. Que justiça é essa? Por mais que muitos da imprensa e da esquerda possam discordar da direita, possam não gostar de nós, mas uma coisa tem que ser concordada: isso não é justiça. Nos últimos 4 anos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou 77 buscas e apreensões por palavras proferidas. Agora eu pergunto para os senhores e senhoras: quantas buscas e apreensões foram contra pessoas de esquerda? Vocês sabem? Nenhuma! 77 buscas e apreensões contra parlamentares, senador, comediantes, jornalistas, pessoas em comum, donas de casa. Isso é justiça? Eu digo sempre que na Venezuela também existe um Superior Tribunal Federal, que foi há muito tempo sequestrado pela ideologia totalitária. E por que existe o Superior Tribunal Federal na Venezuela? É uma democracia? Justamente não, justamente por ter sido uma instituição sequestrada, ela deixou de ser. Nós podemos começar o processo de pacificação agora. Já não é mais uma questão de direita ou esquerda, é uma questão humanitária. Todos sabem que essas pessoas que estavam aqui eram inocentes, não sabiam, não houve golpe, não houve tentativa de golpe. Por isso que eu peço que todos da imprensa
Vão conosco até a oposição. Agora. Lá na oposição agora, para vocês ouvirem essas pessoas. Elas precisam ter voz, porque nem na sustentação oral elas tiveram. Esse é o momento e nós vamos abrir agora para perguntas. Aqui, ó. Zucco. O PSD vai falar o Reinaldo. Oi, vai lá. Sou eu aqui. Oi. Carol. Abriu para pergunta. Ela abriu para pergunta. Sou eu. Deixa eu só passar aqui. Deixa o Reinaldo falar. Bem, só um pouquinho. Depois faz a coletiva. Deixa o Reinaldo falar. Pessoal, não, por enquanto nós estamos nos manifestando, né? Manifestando. Eu quero mostrar aqui, olha aqui, a filha do Clesão aqui está. Não só ele morreu, como um terrorista, quando não passa de um patriota. Acusado de quê? De golpe de Estado. Parece um jardim da infância. Dizer que um golpe de Estado houve tentativa sem uma faca, sem uma metralhadora, sem um soldado, sem um líder. Será que o Brasil não entende isso? Estamos vivendo um momento máximo de distopia nesse país. Não vamos admitir. E no fim, o bem sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque ainda não chegou ao fim. Minha solidariedade a você, a filha do Clesão que aqui está. Estamos juntos e anistia já! Anistia já, força e honra! Reinaldo. Vai lá, Rei. Bom, deixa eu falar como vice-líder do PSD. Estou aqui eu, Sargento Faur, e hoje a maioria da bancada do meu partido, o PSD, nós somos em 45 deputados federais, apoia a anistia. E apoiamos por quê? Porque não houve golpe de Estado. Porque é uma injustiça muito grande. Porque as pessoas estão presas indevidamente, condenadas a 15, 16, 20 anos de prisão. Quando, no máximo, poderia individualizar a pena e prender por questão de vandalismo. O caso da Débora é emblemático. Nem entrou nos prédios públicos, usou um batom e escreveu uma frase indevida do ministro Barroso. Perdeu o mané. No dia seguinte, passou água e sabão e saiu. Como você condena alguém que não matou, que não estuprou, que não roubou, a 14 anos de prisão? É claro que isso está errado. No passado, nós anistiamos terroristas, pessoas da esquerda que queriam dar um golpe de Estado armado, lá no Araguaia, comunista, implantar uma ditadura no Brasil, pessoas que assaltavam um banco, que torturavam, que eram todo tipo de bandido. E agora pessoas foram se manifestar, não pode sofrer anistia. É claro que o PSD vai estar na manifestação agora, no domingo. É claro que vamos apoiar essa pauta importante e vamos pautar aqui na casa e que o nosso voto vai ser aprovado. Faur, obrigado pela tua presença aqui e tamo juntos, pessoal. Força e honra! Gente, deixa eu fazer um pedido, eu vou abrir para as perguntas, mas é um pedido que eu faço. Alguns dos questionamentos, os advogados dos presos estão aqui do lado. Então, o meu pedido é que nós possamos continuar, já que, como eu disse anteriormente, o protagonismo hoje são dos familiares e dos advogados. Então eu peço para que a imprensa, a gente vai dar um tempo para vocês se deslocarem, já que eles não puderam, não foram autorizados a entrar aqui no Salão Verde, que a gente possa continuar essa fala ali, fora do Salão Verde, no saguão ali, frente à oposição. A gente responde todos os questionamentos ali. Valeu, Chuco.